Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui para o nosso projeto Sementes de Tai Chi, que traz um pouco da filosofia, da teoria, dos ensinamentos de vida que o Tai Chi nos traz, né? Então vamos fazer mais uma live hoje. O tema é corpo, mente e ser. A gente vai discutir isso a partir das perspectivas da energia, do Tai Chi, da filosofia do Yin Yang, assim como a gente veio conversando nas lives anteriores. Beleza? Esperar só um pouquinho para as pessoas poderem entrar. Olá, tudo bem? Vendo o pessoal aí conhecido, muito bom. Espero que estejam todos bem. Agradeço aí desde já por acompanhar, né? Só mais um momentinho para a gente iniciar. Isso. Então, pessoal, quem veio acompanhando, né? Essa aqui é a terceira live, se não me engano, desse projeto. Durante os meses de março, abril e maio, eu fiz bastante lives de práticas de Tai Chi. Várias delas ainda estão lá no meu perfil, aí, no feed, no IGTV. Tá? Então, quem quiser acompanhar alguns dos exercícios que a gente fez, né? Algumas dessas aulas mais voltadas para o Qigong, acompanhem lá, entra lá no IGTV, no feed também, que tem muitos exercícios lá para vocês praticarem. Tá bom? E aí agora, a partir do mês de agosto, eu comecei esse novo projeto aí com lives relacionadas à filosofia do Tai Chi, né? A parte teórica, um pouquinho do que a gente estuda nos estudos, no aprendizado do Tai Chi, mas levando isso um pouco para a minha perspectiva da minha formação, né? Da minha formação em filosofia do que eu fui aprendendo também, né? A partir do Tai Chi, a partir da filosofia, a partir das reflexões, dos estudos. Tá bom? Então, não deixa de ser um projeto individual aí, particular, nesse sentido também de... ele vem a partir da minha experiência, né? Ele surge a partir da minha experiência, é isso que eu trago para vocês. Claro, com o estudo, né, da tradição que eu represento, né, a tradição da família Yang, mas, claro, acrescentando também todo esse meu trajeto aí de formação, de estudos. Tá? Só mais um momentinho, a gente já inicia. Muito bom, pessoal entrando aí. Então, ó, aqui eu já vi a Noriko, a Marta, Leila, Helena, Ivan, Silvana. Então, os alunos aí acompanhando, né? Isso aí, galera. Então, os alunos eu convoco eles, viu? Quem não vem aqui nas lives, depois tem que ficar na postura fixa lá 30 minutos. Então, por isso que o pessoal costuma comparecer aqui, tem medo do castigo. Porque é yin yang, né? Não adianta só incentivar, estimular, né? Tem que falar, ó, vai ser assim, vai ser a energia dura, né? Do yang. Tá bom? Brincadeira, pessoal, mas muito bom então que todos vocês estejam aí. Mais uma vez, obrigado pela presença. Agora acho que a gente já vai começar, para não atrasar. Tá? A ideia é que não demore muito, que seja cerca de 30, 40 minutos no máximo, né? Não, a gente não quer estender, embora muitas vezes eu acabo prolongando um pouquinho, né? Porque sabe como é, né? Começa a discutir filosofia, falar das coisas que a gente estuda, a gente gosta, do Tai Chi, né? De toda essa reflexão que envolve. Então a gente se empolga um pouquinho também. Mas é bom, né? Beleza? Eu vou tirar os comentários aqui do Instagram para vocês poderem acompanhar melhor, tá bom? Prontinho aí? Só uns ajustes técnicos ali.
então vamos lá, vamos iniciar. Boa noite mais uma vez para quem está chegando aí agora, né? Sejam bem-vindos a essa live. Semente de Tai Chi é o nome do projeto. A ideia é a gente espalhar, como as sementes se espalham, né, ao vento, espalhar esses conhecimentos, essa sabedoria do Tai Chi para diversas pessoas, em diversos locais, né, para que isso possa gerar frutos e benefícios para várias pessoas também. Tá? Então, meu nome é Geraldo, para quem não me conhece, para quem está vindo pela primeira vez. Eu tive fazendo essas lives anteriores, quem não viu, aproveita e dá uma olhadinha, porque de certo modo é uma continuação do que eu vim falando lá nas lives anteriores, tá bom? Então, vocês podem acompanhar essa aqui, né? Se vocês não acompanharam a outra, sem problema nenhum. Cada uma ela tem uma unidade também, né? Mas para entender melhor e de onde veio toda essa discussão, né? Dá uma olhadinha lá antes, que vale a pena vocês partirem lá do início, vamos dizer assim, da discussão que a gente fez sobre Tai Chi e Yin Yang, beleza? Então, vamos lá, eu vou, antes de começar, lembrando, nessa live aqui, ó, acontece todas as quintas-feiras, tá? Sempre nesse horário aí. E outra coisa, convidar vocês para acompanharem lá meu canal do YouTube. Tá? Novidade aí pro pessoal. Dá uma olhadinha lá no YouTube, né? Que agora a gente tem um canal. Tai Chi Chuan, professor Geraldo Alves. Tai Chi Chuan, professor Geraldo Alves. Tava investigando aqui qual que é. Beleza? Então, Tai Chi Chuan, professor Geraldo Alves, tem esses vídeos que a gente vai colocar das lives, alguns vídeos anteriores que a gente fez de exercícios lá também. Bom, antes de começar, pessoal, só uma homenagem ao mestre Yang Zendo, completou 95 anos nesse final de semana, né? Eu queria muito fazer essa homenagem porque, enfim, é algo simples, né? Provavelmente você nem vai ficar sabendo, né? Mas como é da minha energia, né? De levar boas energias para ele, com certeza o mestre Yang Zendo foi um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis por a gente estar aqui hoje, né? Então, se não fosse o esforço do mestre Yang Zendo de difundir o Tai Chi da família Yang no Ocidente, né? A gente provavelmente não teria esse conhecimento sobre o Tai Chi da família Yang e todas essas pessoas praticando e ensinando também, né? Então, 95 anos, um dos mestres mais longevos aí da geração do Tai Chi, né? Ele é o quarto mestre na linhagem de transmissão da família Yang e a gente carinhosamente chama ele de Vovô Yang, né? Já veio para o Brasil algumas vezes, 2 vezes, se não me engano, atualmente quem é detentor da linhagem é o mestre Yang Jun, que é o neto dele, tá bom? Então, a história dele é muito interessante, né? De superação das dificuldades, né? De esforço e incentivo e ânimo também, né? Para chegar a passar tudo o que ele passou e difundir o Tai Chi e chegar aí na cidade bem, beleza? Então, nossa homenagem aí para ele. Então, vamos lá. Começar o conteúdo agora. Bom, na live anterior, eu falei um pouquinho das relações entre Tai Chi e Yin Yang, né? Como são essas relações, o que é que a gente precisa entender dessas relações para ter uma noção, pelo menos, né? Sempre lembrando, tudo isso ele envolve discussão de cosmologia, de metafísica, envolve uma série de áreas, vamos dizer assim, que a gente compartimentaliza dentro da filosofia ocidental, né? Mas que de algum modo está integrado aí nessa filosofia oriental, nessa filosofia do Tai Chi. Então, para entender a relação de Yin Yang, a gente tem que entender, como eu falei para vocês, revisando rapidamente, a gente tem que entender a relação entre Yin de um lado e Yang por outro lado. E além disso, a gente tem que entender a relação entre Yin Yang, ou seja, os dois juntos, e Tai Chi, certo? Então são algumas relações que tem, eu falei para vocês, né? Quais são essas relações, alternância, oposição, complementaridade. E nessa relação entre Yin Yang e Tai Chi, eu comentei com vocês sobre a geração, né? E o que significa essa geração
e que não tem a ver necessariamente ou exclusivamente com um após o outro, né? Essa geração que acontece. O Tai Chi gera o Yin e Yang, né? Isso não deve ser lido, não deve ser entendido apenas do ponto de vista temporal, né? Pelo contrário. Então é uma relação que permanece, tá? Além ou para além do tempo, tá? Eu não vou retomar, né? Uma discussão um pouquinho complicada que a gente já fez lá na live anterior, eu só estou repassando aqui alguns pontos. Bom, então voltando, como eu disse para vocês também, geralmente, quando a gente vai observar, nós ou observamos as coisas da nossa realidade, né, a partir de uma perspectiva, então a gente fala, é frio, é quente, é claro, é escuro, é grande, é pequeno, né, ou a gente consegue, de algum modo, entender a relação entre esses opostos, né? Então, se eu vou olhar um pouquinho mais profundo, eu entendo que eu só tenho grande porque eu tenho pequeno. Eu só tenho frio porque eu tenho quente. Só tenho claro porque eu tenho escuro. Ou seja, que essa relação, e aí novamente, Yin e Yang, que forma o Tai Chi, né, ela é uma relação de dualidade e uma relação de unidade ao mesmo tempo. Beleza? Outra coisa, além desses dois tipos de relação, é a relação da parte com o todo, né? Ou, como eu falei para vocês, macrocosmo e microcosmo. Então, quando a gente pensa no Tai Chi e no Yin Yang, a gente tem que buscar entender, ou vislumbrar, ou perceber que aquilo que está na parte está também no todo, e o todo também está dentro da parte. Então, eu coloquei esse gráficozinho aqui para vocês, para ter uma ideia de como isso funciona. Então eu olho aqui, eu vejo uma unidade. Mas dentro dessa unidade, ó, eu tenho dois. E dentro dessa parte aqui, que é um só, né, eu tenho um Yin. Agora, dentro desse Yin, eu tenho tudo isso aqui, ó. Novo Yang, novo Yin, velho Yang, velho Yin. Porque tudo isso é um sistema. E todo o sistema está na parte, tá? Então, tanto dentro de um quanto dentro de outro, eu sempre vou ter essa relação entre a parte e o todo, entre o macrocosmo e o microcosmo. Ou seja, dentro de Yang, eu tenho Tai Chi. Dentro de Yin, eu tenho Tai Chi. Lembrando que é isso aqui, ó. O Tai Chi é essa representação que a gente faz quando a gente está pensando a partir da perspectiva da unidade e não da dualidade. Tá bom? E aqui dá para ver, né? Quando ele esvazia, quando ele enche, né? Quando vira totalmente Yin, você tem um pouquinho de Yang, né? E aí dentro do próprio Yin você tem o Yang, ou dentro do próprio Yang você tem o Yin, e assim por diante. Então, na verdade, essa seria uma representação mais adequada. E aí, para a gente entender, eu pus aquele poeminha lá, né? Do capítulo do livro do Lao Tse, do Tao Te Ching, dizendo que o Tai Chi, né, o 1 gera o 2 gera o 3 e o 3 gera todas as coisas. Então, o Tai Chi gera Yin Yang, Yin Yang gera as relações entre eles, que vai gerar todas as coisas. Aí eu penso, mas como que faz, né? Esse tanto de sistemas, né, para gerar multiplicidade a partir da unidade. Eu posso pensar isso aqui, por exemplo, a partir de cada unidade, o que ela representa. Então eu posso pensar esse círculozinho, essa esferazinha aqui, como calor. Essa aqui, ou temperatura, melhor dizendo, né? A gente tem que entender as unidades. Então, a unidade da temperatura, você tem o quente, você tem o frio. A unidade do tamanho, você tem o grande, você tem o pequeno. A unidade da luminosidade, você tem o claro, você tem o escuro. E aí quando você relaciona um com o outro, você vai criando as diferentes coisas, certo? Você vai criando tudo que existe no universo. Agora, eu falei de 3, certo? Agora, veja quantos tem. Em todos os sentidos. E aí, quando você tem um que muda, vai interferir no outro. E no outro, e no outro, e no outro. Então, uma mudança dentro de uma unidade interfere na relação entre as unidades. E nessa relação você vai mudando o sistema como um todo. Então, basicamente, é essa relação, né, macrocosmo e microcosmo. Então, você tem as partes e você tem o todo, interagindo o tempo todo, né, interagindo sempre,
gerando as diversas transformações. Tá? Como eu falei, né, eu gosto de fazer algumas analogias porque fica um pouco mais fácil da gente entender também. Muitas vezes, na linguagem dos computadores, né, na linguagem digital, é isso, né? A gente não tem uma diversidade de códigos. A gente tem o 1 e tem o 0. E tudo é formado a partir do 1 e do 0. A partir do 1 e do 0 lá na linguagem do computador, você escreve um texto, você liga seu computador, deixa a tela mais clara, mais escura, entra na internet. Tudo a partir do 1 e do 0. Só que existem milhares, milhões de combinações possíveis. Né? Então, dessa perspectiva aqui, é a mesma ideia, tá bom? E aí, lembrando, antes da gente avançar, que isso aqui, ó, é transformação, né? Como eu falei para vocês, a gente chama de criação, a gente chama de destruição, a gente chama de vida, chama de morte, né? Chama de vários nomes tudo isso que acontece na existência, mas tudo isso é transformação. Então, se a gente considerar o universo como um todo, como um tai-chi, como uma unidade, né, o que a gente tem, na verdade, são transformações. Né? E aí eu mencionei aquela ideia que também é da ciência ocidental, né, de que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é essa transformação constante que gera multiplicidade de coisas. Né? Os elementos básicos, os princípios, os fundamentos, as substâncias, as essências, elas são sempre as mesmas, mas elas se ajustam de diferentes modos e geram a vida e a existência de diferentes modos. Tá bom? Então, pessoal, antes de avançar, o Tai Chi, como eu falei para vocês, ele não é uma representação que a gente deve utilizar para fazer juízo de valor. Esse é um modo de observar, né? O universo, o modo de observar a existência, o modo de observar o conjunto de todas as coisas. E por que eu falei isso lá no início, né? Acho que foi na primeira live que eu falei para vocês. Porque muitas vezes a gente olha isso aqui e fala só o quê? Ah, o bom tem... Como é que é? O mal... Todo mal tem um bem, todo bem tem um mal. Né? E aí a gente está fazendo isso a partir de um juízo de valor. Quando eu falo criação e destruição, vida e morte, não é juízo de valor, é a existência. Né? Isso acontece. Goste, não goste, aprecie, não aprecie, veja ou não veja, vai acontecer. É assim, né? A transformação ela é contínua. Então, o que o Yin Yang e o Tai Chi nos traz, na verdade, é uma possibilidade de ver toda a existência e o seu movimento a partir de uma perspectiva mais ampla. Quando nós começamos a fazer julgamentos, é bonito, é feio, né? É bom, é ruim, é agradável, é desagradável. Aí a gente já não está nessa perspectiva. Aí a nossa perspectiva é bem limitada, menos do que um pontinho desse aí. Ó. Tá? Então, isso aqui é uma forma de ver um conjunto e não uma forma de você afunilar, na verdade, né? Você restringir sua visão. É uma forma que deveria ampliar a sua visão. Tá ok? Bom, e aí o grande segredo, na verdade, para a gente entender como que isso funciona, né? Tentar identificar essa relação entre macrocosmo e microcosmo. Mas aí pensando no ser, no indivíduo, na pessoa, no sujeito, né? Nos vários nomes que a gente dá aí a essa existência que a gente considera individual, né? Então, como que funciona? Eu falei para vocês, tudo tem o mesmo princípio, tudo tem as mesmas substâncias, as mesmas essências. Como que funciona, então, esses princípios, essas leis de funcionamento, esses modos, né, de transformação que a gente vê no universo, como que isso funciona dentro do ser, dentro do indivíduo? Né? Como que a gente pode relacionar isso? Né? Aí eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Né? Então, o cosmo e o corpo é também macrocosmo e microcosmo. Então a gente precisa entender isso aqui a partir dessa relação, né? Que o corpo, o ser como um todo, na verdade, ele tem uma relação de participação no universo, então ele é uma parte do universo, né? Mas ele também é um todo.
ele também é um universo à parte. Cada um desses olhos aqui é de uma pessoa específica, né? Um olho específico, representando o universo daquela pessoa, né? Então, você tem essa relação que é ao mesmo tempo de distinção. Então, eu me diferencio do universo, né? Mas eu sou parte do universo. Então, quando a gente fala universo, é como se a gente estivesse olhando para alguma coisa de fora, né? E a gente não se considera dentro. Não é nem certo nem errado, é só as perspectivas que são diferentes. São modos da gente entender. E aí, dentro dessa relação entre macrocosmo e microcosmo, é que a gente precisa desenvolver, como eu falei para vocês, a intuição, né? Nós estamos ligados a essa existência, a esses princípios universais, ancestrais, originais, do Vuti, do Taiti, do Yin Yang, né? E a gente precisa entender como isso funciona para a gente entrar em harmonia, certo? Porque nós estamos inseridos nesse meio que não é de escolha, como eu falei, não é questão de julgamento, né? É só questão de adaptação, de harmonização, de como você vai se integrar a isso para que você se beneficie enquanto indivíduo e para que você se beneficie como parte do todo. E aí eu coloquei aqui para vocês, né, na live passada, aquela frasezinha do Einstein: não existe caminho lógico para a descoberta das leis do universo. O único caminho é a intuição. Então, assim como no universo, muitas vezes, para entender a relação entre corpo, mente, energia, ser, né, tudo isso que compõe a nossa existência individual, também nós precisamos de recorrer não só à lógica, ou melhor, às vezes mais ainda, né, deixar de recorrer à lógica e recorrer à intuição. Porque a intuição é essa nossa abertura que preservamos aquilo que é originário, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, né, e que continua, né? Como eu falei para vocês, não é que existiu uma vez e deixou de existir, é o que existe indefinidamente, indeterminadamente, tá bom? Bom, então vamos entender um pouquinho aí dessa relação do ser entre o todo e as partes. Veja como eu posso apresentar isso de um modo diferente. Eu posso entender o ser, né, o indivíduo, vamos dizer assim, como uma parte. E aí a minha pergunta vai ser: quais os todos que podemos encontrar nessa parte? Ou eu posso entender o ser como todo. É o mesmo ser. Eu estou só olhando de duas perspectivas diferentes. Por que o ser é o todo? É como se eu estivesse olhando para alguém, ou olhando para mim mesmo. Eu tenho uma unidade. E aí eu perguntaria: quais as partes podemos encontrar nesse todo? As duas perguntas são diferentes, do ponto de vista da formulação e da perspectiva que elas adotam. Mas do ponto de vista do significado e da interrogação que ela coloca, da questão que ela coloca, elas são as mesmas. Eu estou querendo entender o ser. O que tem no ser? Quais são as unidades? Ou quais são as multiplicidades? Né? São apenas perspectivas diferentes. Então a gente tem toda essa relação e a possibilidade de trabalhar sobre uma perspectiva ou sobre outra perspectiva. Tudo isso para a gente entender. Como a gente viu no slide anterior, muito disso depende da intuição. Quando a gente começa a falar, a expor, a refletir por meio racional, a gente precisa sistematizar, né? Eu falei para vocês, a ideia de lógica, de razão, tem a mesma origem, a palavra logos, né, do que a palavra, do que o termo palavra, né? Então, quando você está utilizando as palavras, você está utilizando a razão para formular e demonstrar ou explicar a existência que é concreta e complexa, né? E aí quando a gente vai falar então do ser e do todo, a gente precisa voltar um pouquinho, entender por um lado que existe essa complexidade que não se deixa circunscrever pela lógica, pela razão apenas, mas a gente não consegue vislumbrar isso muito bem, a não ser recorrendo à lógica e à razão.
Então a gente precisa dos dois lados, né? E aí, então sistematizando esse conhecimento, a gente encontra geralmente três partes principais para discutir o ser, para sistematizar, né? Para classificar e encontrar palavras e símbolos que representem uma realidade, que são o corpo, a mente e a energia. Então, quando a gente vai pensar nas partes do ser, a gente deveria considerar pelo menos essas três. Então, lembrando, né, a unidade do Tai Chi. Dentro de cada unidade você tem a diversidade. Então, eu tenho primeiro o ser como unidade. Depois, dentro do ser, eu vou um pouquinho mais a fundo, como se eu estivesse olhando com o microscópio lá, né? Eu tenho o corpo, a mente e a energia. Se eu for olhar dentro de cada um desses, eu ainda vou encontrar diversidade. Então, é fácil a gente pensar no corpo, né? Que é o que a gente conhece mais, né? Mais concreto, mais cotidiano, vamos dizer assim, pra gente. Eu tenho os órgãos, eu tenho os membros, né? Eu tenho diversas partes do corpo, os sistemas. Então, eu tenho diversas partes do corpo que também têm sua própria unidade, que tem sua própria lógica, vamos dizer assim, de funcionamento e seu próprio sistema. Na energia também eu posso pensar desse modo, né? Então, quando eu falo de energia, a gente fala, por exemplo, de energia no corpo. Mas que tipo de energia? Então, quando eu falo de energia, eu posso falar de Wei Qi, que seria a energia protetora. Eu posso falar de Qi pré-natal, Qi pós-natal, né? São vários conceitos aí, na verdade, que vão diferenciando do ponto de vista da racionalidade, da interpretação, as diversas formas de manifestação da energia. Tá? Então, quando a gente vivencia, a gente vivencia no todo, no integral. A gente vivencia a realidade. Quando a gente explica, nós explicamos sempre pela parte, pela dualidade. Então, por isso a gente apresenta, né, essas classificações. Então, não é porque é bom é que é ruim, a gente usa isso para a gente entender, né? Agora, a gente precisa entender que a gente está vendo parcialmente quando a gente olha para isso. É a nossa condição, né, de ter essa visão, ou melhor, de explicar, não conseguir explicar tudo ao mesmo tempo, né? Você precisa sistematizar para que isso se transforme em uma lógica para você mesmo entender ou para você transmitir, tá bom? Então, dentro de cada um desses aqui, você também tem diversidade. Então, eu olhei dentro do ser, eu encontrei o quê? Corpo, energia e mente. Olhei dentro do corpo, encontrei as partes, né, dentro da energia. Da mente também, eu vou falar um pouquinho mais no final, por enquanto, em relação à mente, eu vou deixar em suspenso aí. Bom, então vamos para a relação entre corpo e energia. Quando a gente fala da energia, a gente está falando geralmente disso aqui, ó, que é o Qi, né? Por que a gente vai passar por isso aqui? Só explicando para vocês, né? A live chamava o título, né? Ser, corpo e mente, né? Mas a gente precisa passar aqui pela energia para entender essa relação entre corpo e mente, que é a relação que as pessoas mais buscam, né, compreender. Existe um elemento aí que a gente precisa entender um pouquinho melhor para chegar lá. Então a gente começa com isso aqui, ó, Qi. É outro Qi, e não o Qi do Tai Chi. Quem viu as primeiras lives lá já entendeu, né, que o Qi é diferente a representação dele, tá? Isso aqui eu explico um pouquinho mais, né, um pouquinho com mais detalhes nos cursos que eu faço de Qigong, né? Tem o curso de Patantin, tem outros cursos. Eu passo um pouquinho com mais detalhes sobre isso. Quando a gente está falando de Qi, geralmente a gente traduz esse termo, essa expressão, como energia vital ou sopro vital. Aí tem várias interpretações de qual seria melhor, mais adequada. Eu considero que todas têm a sua razão de ser, né? Quando a gente pensa em energia, você não pensa que algo se move, algo age, algo realiza alguma coisa sem ter energia. Então, vamos supor, um aparelho eletrônico, se você não liga ele na tomada, ele não vai ter energia se alimentar para você poder fazer o que precisa. Então, no nosso corpo, essa energia Qi é mais ou menos isso.
é aquilo que te permite fazer as coisas no seu dia a dia, né? E levar adiante as suas ações, tudo que você precisa fazer. Além disso, a energia Qi, as pessoas chamam de sopro vital. Sopro vital por quê? Porque ela está muito relacionada ao nosso ar. Então, a gente pode ficar sem tudo por algum tempo. Mas se a gente fica sem ar por um tempo mínimo, a gente não consegue sobreviver. Então, é como a nossa energia, né, que eu falei para vocês. Ou você tem e consegue sobreviver, fazer as suas ações, os seus órgãos funcionarem, tudo isso, as ações voluntárias e involuntárias, né? Ou você não tem a capacidade, né, o mínimo essencial. Tá? Então, por isso também chamado de sopro vital. E aí tem a ver também com o próprio ideograma, né, o desenho lá que eu não vou analisar agora para vocês, mas para vocês terem uma ideia aí. Bom, e como que funciona essa relação entre corpo e energia? Isso aqui, ó, eu vou deixar para o pessoal aí que é acupunturista, né? Então o pessoal já conhece bem, né? Tem alguns acupunturistas que me acompanham aí no perfil. Esses são os canais de energia que nós temos no nosso corpo, que nós chamamos de meridianos, né? Também foram sistematizados desse modo. Essas linhas que nós vemos, o termo meridiano, né, significa, o termo chinês original, né, rio de Qi. Então é por onde a sua energia flui. A essência da energia é o movimento de fluir, né, o fluxo. Então esses canais são por onde a sua energia flui. Agora isso aqui são os meridianos superficiais. Cada um desses meridianos, eles têm também um trajeto profundo e além disso eles estão ligados a um órgão. Então, essa energia Qi, ela atua nos órgãos, atua nos meridianos. E aí você vai numa pessoa, num terapeuta de medicina chinesa, né, que a gente conhece como acupunturista, né, mas na maioria das vezes são terapeutas de medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, né. E muitas vezes ele vai tratar um órgão a partir de um meridiano. Ou vai tratar uma dor no joelho, uma dor nas costas, uma dor na cervical, um desconforto no seu corpo, a partir de um meridiano, de um órgão ou de alguns. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que não existe, de fato, essa dualidade entre corpo e energia. Novamente, são duas perspectivas a partir das quais nós observamos e que são úteis para a gente, primeiro, entender, transmitir e também atuar. Como que eu vou atuar se eu não tenho a mínima compreensão? Né? Então, na medicina chinesa, você tem tudo isso sistematizado, que é um conhecimento milenar, que vai te permitir entender como funciona essa energia, de um modo que você não precisa ir lá na metafísica, né, por exemplo, e agir para que a pessoa restabeleça o seu equilíbrio, restabeleça o seu bem-estar. Mas essa dualidade, ela não é uma dualidade de existência. Ela é uma dualidade de perspectiva e de interpretação. Tá? Então, corpo e energia são elementos que estão sempre juntos, como yin e yang, certo? E aí, novamente, trazendo para o ponto de vista da ciência ocidental, né? A gente tem todo aquele conhecimento da física quântica, que justamente vem, isso assim, se a gente for pensar na medicina chinesa, é milenar, né? Para a gente é muito recente isso, né? Para a gente no Ocidente, eu quero dizer, né? Que vem dizer justamente que não há incompatibilidade ou não há oposição total entre matéria e energia. Né? Que você pode ter a transformação dessas duas condições, né? De matéria e energia e matéria. Faz um tempinho já que eu não estudo mais filosofia da ciência, mas eu me lembro que acho que foi o próprio Einstein, se não me engano, que falou quando chegou a essa conclusão dessa não dualidade, né, absoluta entre energia e matéria, é como se tivessem tirado o chão debaixo dos pés dele. Por quê?
Porque é uma outra perspectiva. A gente está acostumado a observar tudo a partir do objeto, da matéria, do sensorial, né? Daquilo que a gente pode tocar e sentir. E aí, de repente, você entende que, na verdade, na matéria também tem o quê? O vazio. Aquilo que não tem forma. E aí você fala, peraí, eu estou pisando em quê? Eu estou encostando em quê? Eu sou o quê? Né? Então, as coisas se dissolvem desse modo. Não só elas se dissolvem, mas elas criam relações. E aí, a gente entende um pouquinho melhor também, a partir dessa perspectiva, a nossa relação de interação entre nós mesmos, como indivíduos, e todo o meio. Aí pode ser o meio, as pessoas da minha casa, minha sociedade, o meu planeta, o meio ambiente, o universo. A gente pode considerar o meio como o que a gente quiser, né? Que é a mesma matéria, mesmo fundamento, a mesma essência. Então, existe essa conexão. Então, eu acho isso muito interessante para a gente entender e trazer para a nossa moral do dia a dia essa relação que a gente tem com os outros e com o nosso ambiente. Que é uma relação de energia, né? Que é de matéria, mas é também de energia. Basta o quê? Mudar de óculos, né? Então eu tenho esse óculos aqui, que eu vejo tudo na forma, no conteúdo, né? Na matéria. E eu posso tirar esse óculos e colocar a perspectiva da energia. Né? Não significa que a matéria não existe. Significa que eu estou olhando de outro modo. E aí tem um monge budista bem conhecido, né? Que acredito que muitos de vocês conheçam. Um monge do budismo zen, ele mora na França hoje em dia, chama Thich Nhat Hanh, ele é do Vietnã, na verdade. E em um dos livros dele, ele diz que para a gente começar a entender o budismo, a gente precisa entender a lógica da intersubjetividade. Sem isso, a gente não consegue entender os preceitos que estão por trás. Né? Então, entender que aquela pessoa de quem eu gosto ou de quem eu não gosto também está relacionado comigo. A intersubjetividade, você tem o sujeito, o indivíduo, mas você tem a participação no conjunto. Então, a partir de outra perspectiva, fica mais fácil a gente entender essas relações. E às vezes a gente nem quer, né? Não quero estar relacionado com aquela pessoa ali. Né? Quero ter raiva, quero não gostar, né? Quero ficar longe. Né? Eu quero poder falar mal. Mas a gente está relacionado de algum modo. E a existência que a gente cria depende dessa relação energética que está estabelecida entre todos. Entre todos nós enquanto seres humanos de humanidade e entre todos nós enquanto humanidade e meio. Né? Tá bom? Então, só para a gente pensar um pouquinho a partir dessa relação de conexão entre corpo e energia, né? Entre justamente o sujeito, né, e a intersubjetividade, tá? Se a gente for pensar nessa perspectiva. E aí a gente tem aqui então a energia, né, que faz justamente o elo entre a mente e o corpo. Ela é a ponte que liga esses dois elementos, o corpo e a mente. Então, sem entender energia, eu vou falar de corpo e mente de um modo muito distante ou muito vazio. Eu tenho que tentar entender um pouquinho de como funciona isso. Então, essa relação significa que para encontrar um equilíbrio, uma unidade, uma harmonia entre corpo e mente, você precisa também de um trabalho de energia. E a partir desse trabalho de energia, que você, por exemplo, né, mostrando aqui de novo nos meridianos, não vai ter uma dor específica ou não vai ter uma emoção específica. Porque a energia também, assim como os meridianos, eles estão ligados
à sua condição física, eles estão ligados à sua condição emocional. Então, por isso, a gente vai lá no médico, no terapeuta da medicina chinesa, no acupunturista, e ele não vai só avaliar a sua dor específica que está ali. Né? Se for um bom terapeuta, ele vai fazer um grande questionamento acerca de uma série de coisas e olhar no seu corpo alguns pontos que ajudam ele a entender também o estado ou a condição emocional que você está ou que você está atravessando. Talvez seja só uma transição. Talvez seja alguma coisa que já venha mais de longo prazo. Mas sem entender isso, não dá para tratar o corpo. Né? Porque, na verdade, o trabalho dele é aqui, ó, na energia. E aí é interessante isso aí, porque no Qigong, o Qigong, né, que a gente pratica nas aulas, que a gente praticou nas lives, que também é uma terapia da medicina chinesa, como acupuntura, como massagem, né? A gente tem várias pesquisas, né, que mostram os benefícios do Qigong. E aí, às vezes, os acadêmicos fazem uma pesquisa para um ponto específico. Então, artrose no joelho, por exemplo. Geralmente são pesquisas curtas, né, infelizmente, né, poderia até ser maior para a gente ter uma ideia melhor. Mas aí eles constatam o seguinte, geralmente é assim, a maioria delas a gente vê esses comentários. Que além do benefício que teve para aquele problema específico, ou seja, estava analisando lá o joelho, as pessoas reportaram um bem-estar mental. E aí por quê, né? Então, eu estou fazendo aquele exercício ali para melhorar o joelho. Agora, aquele exercício não é um exercício para você melhorar o joelho. É um exercício para você cuidar e cultivar de sua energia. E se você cuida e cultiva a sua energia, você vai melhorar sim o joelho, só que você também vai ter esse reflexo na sua mente, nas suas emoções. Entende como é essa relação, como elas estão ligados, né, esses aspectos aí? Tudo a partir da energia, tá bom? E aí vamos para a parte da mente. Também já estamos avançando aqui no tempo, né? Eu coloquei uma pergunta lá, né? Eu sou a minha mente? Então, antes da gente responder essa pergunta, a gente precisava entender de qual mente que a gente está falando. De que é isso, mente? Né? Então, eu sou a minha mente, mas eu estou falando de quê? Eu quero me identificar ou não me identificar com o quê? E é isso aqui que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Por quê? Quando a gente pensa em mente, o que vem na nossa cabeça, nossa visão, nosso símbolo que manifesta isso pra gente é o cérebro, né? Então a gente tem lá uma mente que a gente chama de racional, que é o cérebro. Essa mente, ela é responsável pela parte da lógica, da resolução de problemas, da criação, da criatividade, dos planejamentos, da estratégia, tudo isso. Então, novamente, aquela mente que vai calcular, que vai usar os símbolos que nós temos da realidade, aquilo que nós usamos para compreender a realidade, as palavras, os números, os conceitos, para chegar a uma compreensão. Essa é a que a gente chama de mente racional. E aí, desse ponto de vista, é a nossa mente yang. Mas, a gente tem uma outra mente que é mais bonitinha, parece. Coloridinha, toda cheia de curvas, né? Que é a nossa mente intuitiva, que eu comecei falando para vocês lá na citação que eu fiz do Einstein. Eu gosto de chamar também de mente original. Tem vários nomes, na verdade, né? Por que mente original? Porque a gente conversou lá nas lives anteriores que o que havia na origem? O Vuti. O que é o Vuti? É o vazio primordial. Então, essa mente é a mente que está ligada à estabilidade, à tranquilidade, à calma, enquanto a mente racional é aquela que circula,
que se agita, que age, que resolve. Essa aqui é a nossa mente da quietude. Mas veja como ela é difusa. Várias cores, pontinhos, um atrás do outro, um na frente do outro. E aqui, ó, novamente, não adianta a gente buscar isso aqui para entender o outro lado. Porque isso aqui é uma parte, mas isso aqui também é um todo. Então a gente precisa conseguir o acesso a isso, que é onde está a nossa estabilidade. E na tradição oriental, geralmente, quando estão falando de mente, né, corpo e mente, a gente está falando disso aqui. A gente não está falando dessa mente aqui. A gente está falando dessa mente. Da mente intuitiva ou da mente original, como eu falei para vocês. Porque ela é a mente do despertar. Ela é a mente do compreender profundamente, né? E não racionalmente, né? Não da classificação, né? No sentido mesmo de iluminação aí, né? Do ponto de vista mais profundo. E aí eu falei para vocês, ligada ao vazio, porque o vazio está no início e continua na existência, né? E aí se aqui a gente tem o cérebro, aqui a gente tem, desculpa, aqui, né? Aliás, a gente tem a mente yang, que é a mente que age. Aqui a gente tem a mente yin, que é a mente que está receptiva. Então, o que é a intuição? Se não é aquela nossa capacidade de receber esse fluxo, esse conhecimento, essa percepção imediata da realidade, do universo, da existência. E que você vai tentar formular depois e não consegue. Porque é o quê? Intuição. Porque você recebeu. Aqui você agiu. Aqui você recebeu. E aqui que está a nossa mente intuitiva. Que é representada, na verdade, pelo nosso coração. E é isso a linguagem comum, né? A gente fala, escuta seu coração. O que isso quer dizer? Se não é para você observar seus sentimentos, se não é para você estar mais receptivo a você mesmo, aquilo que de algum modo você identifica como seu caminho. Então tudo isso é uma coisa só. E na tradição oriental, nós, quando falamos de mente, a gente está, na maioria das vezes, se referindo a essa mente, a uma mente de tranquilidade, de estabilidade, de receptividade, que é como você recebe as outras pessoas, como você é capaz de compreender, porque está vazio, como você é capaz de amar, né? Tudo aqui, ó, nessa mente mais profunda. E aí, novamente, pela lógica, a gente não chega lá. Então, essas são as duas mentes que a gente tem que relacionar aí com o corpo, né, para entender um pouquinho. Como eu falei para vocês, na tradição, a gente vai pensar principalmente a partir dessa aqui. Mas, a gente pode observar a partir de outras partes, né? Então, a gente sempre identificando o que é parte e o que é todo. Eu tenho as duas mentes. Eu falo mente como unidade e eu falo mente como diversidade, como dualidade. E qual a relação entre elas? Quando elas se harmonizam, as coisas fluem internamente e externamente. Quando elas entram em conflito, você tem dúvida, você tem ansiedade, você tem frustrações, né? Tudo porque a gente não consegue relacionar bem os dois, porque aqui não está vazio o suficiente, tá? Então, essa é a mente da qual a gente vai falar aí em momentos posteriores, tá? A gente tem, às vezes a gente fala, né, corpo, mente e espírito. Quando a gente fala corpo, mente e espírito, a gente está pensando nisso aqui, ó,
no corpo, né? E nessas duas, às vezes. Se não, bastaria a gente falar o quê? Corpo e mente, que muitas vezes é como se fala assim, na tradição dessa sabedoria oriental, corpo e mente. Porque essa mente já está ligada ao espírito. Tá certo? E o seu espírito, justamente essa mente, né? É aquilo que a gente tem de essencial, aquilo que a gente tem de universal, de ancestral. Aquele conhecimento que já está colocado porque a gente já vivenciou ele como realidade. Não como realidade de corpo físico, mas como realidade de energia que a gente é. E aí, só para finalizar, demorei de novo, vamos ver se dá tempo. Eu coloquei uma historinha aí, uma koan. Koan são anedotas do budismo Zen, que são passados aos estudantes, né, do budismo Zen, dentro dessa tradição também, para que eles entendam alguns aspectos, né, da sabedoria do budismo e desse caminho de iluminação, né, do despertar, sem voltar-se para aquela mente racional que eu estava mostrando lá, mas ficando ou tentando acessar aquela outra mente, que é a nossa mente intuitiva. Você consegue dar zoom lá? Tá, vou ler aqui para vocês. Um monge aproximou-se de seu mestre, que se encontrava em meditação no pátio do templo, à luz da lua, com uma grande dúvida. Mestre, aprendi que confiar nas palavras é ilusório. O verdadeiro sentido surge através do silêncio. Mas vejo que os sutras e as recitações são feitos de palavras, e que o ensinamento é transmitido pela voz. Se o Dharma os ensinamentos, né? A verdade revelada, né? Se o Dharma está além das palavras, por que as usamos para explicá-lo? O velho sábio respondeu: as palavras são como o dedo que aponta para a lua. Olhe para a lua. Não se preocupe com o dedo que a aponta. Essa mesma discussão que a gente estava falando aqui. O que é a palavra, o que é a existência? Então, existe um dedo apontando lá. Estou mostrando para vocês alguma coisa. Agora, olhe para a lua. O monge replicou: mas eu não poderia olhar a lua sem precisar de um dedo que a indicasse? A resposta: poderia, confirmou o mestre. E assim o fará, pois ninguém mais pode olhar a lua por você. As palavras são como bolhas de sabão, frágeis e inconsistentes. Desaparecem quando em contato prolongado com o ar. A lua está e sempre esteve à vista. O Dharma é sempre presente e completamente revelado. As palavras não podem revelar o que já está revelado desde o primeiro princípio. Então, aqui a gente tem de novo, né, essa questão aí de mente racional, mente intuitiva, da nossa mente ancestral ou original, como eu chamei para vocês, e as palavras, nossa razão, nosso modo de entender. Tá? A nossa compreensão de corpo e mente deve passar por aqui também. Tá? Dê uma lida lá, esse aqui não foi a monja Koan que escreveu, mas ela que compilou, né? São os koans que ela escolheu e selecionou para colocar nesse livro. Tá bom? É um livro da editora Academia. Beleza, pessoal? Acho que hoje é isso. Aí a gente falta concluir depois, quando tiver mais tempo, a relação entre corpo e mente, né? Acabei não conseguindo falar para vocês tudo. Tá? Então a gente vai ter a parte 2 aí. Acompanhe então das próximas, né? Sempre quinta-feira às 20 horas, tá bom? Divulguem aí para as pessoas, eu acho que são novas perspectivas, né? Novamente, a gente é só o dedo que aponta a lua, né? A lua cada um vai encontrar, vai ver, vai apreciar, vai vivenciar do seu próprio modo, né? Mas é legal ter essa indicação, tá ok? Agradeço todos vocês que estiveram me acompanhando, pela paciência, né, nas explicações aí também. Agradeço por divulgarem e espero que possam continuar com a gente aí, tá? Porque realmente é alguma coisa que eu faço para buscar o benefício de muitas pessoas, tá? Quem quiser praticar Tai Chi, entre em contato comigo, tá? A experiência do Tai Chi é isso, né? É buscar também essa mente que não é racional,
que é a nossa mente intuitiva, nossas sensações ligadas às emoções, à energia, né? E muitas coisas a gente explica e muitas coisas a gente tem que vivenciar, né? Então, a prática do Tai Chi é o nosso caminho para vivenciar isso, tá certo? Então, eu agradeço a todos vocês mais uma vez. Boa noite a todos. Xexê.